9 e o verso número 10, que diz assim: e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, adivinhe como para o céu o viste ir. Amém? Senta dando glória, não irei prolongar. Pode sentar adorando a Jesus, porque Ele está aqui nessa noite. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, presentes na noite deste dia, essa palavra de Deus que acabamos de fazer menção, é uma palavra muito interessante da parte de Deus. E quando nós passamos a meditar aqui, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, onde a Bíblia vai nos contar sobre a ascensão de Jesus, sobre a sua subida aos céus, aqui Jesus está colocando um ponto final no seu ministério físico. Aqueles discípulos que outrora pegavam na mão de Jesus, no sentido físico, não terão mais esta oportunidade. Jesus está agora deixando esta responsabilidade de levar a palavra na mão daquela igreja primitiva. E quando eu olho para a igreja primitiva, esta igreja tem muito a nos ensinar. Se a igreja da atualidade usasse pelo menos 50% daquilo que esta igreja fazia pelo reino de Deus, a obra de Deus nos dias atuais seria outra. E quando eu olho aqui nesses 2 versículos 9 e 10, aqui nós temos um exemplo muito tremendo da parte de Deus, e eu tenho certeza que você vai glorificar. A Bíblia diz aqui em Atos capítulo número 3, que Jesus, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, e esteve com aqueles discípulos por 40 dias. Aqui eu já começo a aprender, porque a Bíblia Sagrada, ela nos ensina nos mínimos detalhes. Quando a palavra diz que Jesus passou 40 dias ensinando aquela igreja, o que eu aprendo dentro da Bíblia Sagrada com a palavra 40? Por exemplo, a Bíblia vai dizer, aleluia, aqui no livro de Êxodo, capítulo 24, verso 18, que Moisés ficou 40 dias no monte aguardando a lei para ensinar ao povo. Livro de 1 Reis, capítulo número 19, a Bíblia diz que Elias, com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias até Horebe, o monte de Deus. A Bíblia também vai nos mostrar que Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites para vencer Satanás no deserto. Livro de Jonas, capítulo número 3, verso 4, a Bíblia diz que Jonas pregou 40 dias na cidade de Nínive e toda a cidade foi salva. Logo, 40 vai nos falar de aprender a palavra de Deus. 40 também vai nos falar que nós chegaremos ao Horebe com a força dessa palavra. 40 também vai nos falar que nós venceremos Satanás nessa luta e nesse deserto. 40 também vai nos falar que haverá salvação na sua casa e no meio da sua família. Se você está entendendo, Alábia, Candarábia, Suri, Candarábia, levante a mão comigo aí, porque vai ter 40 de Deus na sua casa. Agora vamos, mas Deus tem coisa grande para fazer. Aleluia! A Bíblia diz que Jesus passou 40 dias ensinando aqueles discípulos. E o tempo passou, senhoras e senhores, durante esses 40 dias, Jesus ainda estava presente, aparecendo para alguns discípulos. Ele ainda não havia subido. O coração daqueles discípulos, evangelista Cláudio, se alegrou, porque quando Jesus morreu no sentido físico, aqueles discípulos ficaram tristes, porque o contexto deles era o que eu disse no começo da mensagem. Pegava na mão de Jesus, tomava café com Jesus, via Jesus fisicamente fazendo obras extraordinárias.
ascensão. Esse é o tema da minha mensagem. Alguns aspectos da ascensão. O primeiro aspecto que eu aprendo aqui é que quando Jesus sobe, verso 10, a igreja está olhando para cima. Primeiro aspecto, aqui nós temos uma igreja que deseja as coisas de cima. Glória a Deus. Carta aos Colossenses, capítulo de número 2, se não falha a memória. A Bíblia diz que antes desejai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Estamos vivendo um contexto, senhoras e senhores. Estamos vivendo uma época que as pessoas só desejam as coisas daqui. Que as pessoas só desejam o carrão, a casa na praia, a conta bancária. Agora não é pecado não que Deus lhe dê dobro, mas a nossa prioridade como igreja do Senhor deve ser desejar as coisas do alto, desejar as coisas de cima. Agora o interessante é que aquela igreja está olhando para cima, pastor. A Bíblia diz que eles estavam com os olhos fitos no céu. A palavra fito vai nos dizer sobre firmeza, atentos. Aqueles moços estavam assim. A Bíblia diz que quando os anjos apareceram ali e disseram: varões galileus, eles não tiraram os olhos do céu porque os anjos apareceram, não. Eles tiraram os olhos do céu porque os anjos falaram: varões galileus. Se os anjos não falam, eles não falam. Aqui eu aprendo dois segredos. Primeiro, o crente que está com a sua vida firmada em Deus, o crente que está com a sua vida, com seus olhos fitos na coisa de cima, movimento nenhum vai ser capaz de tirar a sua visão do alto. Estamos vivendo uma época, senhoras e senhores, que movimento de tudo que é lado, movimento de tudo que é espécie, é tanto tipo de moda que estão inventando e está indo uma meia dúzia de gente no embalo, mas a igreja que tem firmeza em Deus, que está com o olho lá em cima, não vai se deixar levar por movimento humano. Se isso é verdade, levante a mão, vai glorificar. Pergunta esse crente que está do seu lado aí, aonde é que está a tua visão? Pergunta para ele aí. No alto dos movimentos. Eu estou sentindo Deus aqui. Satanás está tentando inventar algumas modas aí para tentar tirar nossa visão do alto. Ele não vai conseguir, porque a nossa vida está na rocha, que é Jesus de Nazaré. Então aquele sonho está assim, pastor. Ó, o sonho já apareceu. Primeira lição: o movimento não foi capaz de tirar a visão de cima. Segunda lição: quando nós estamos olhando para cima, os anjos só apareceram lá porque aqueles homens estavam olhando para cima. Se eles não tivessem olhando para cima, não tinha necessidade de anjo aparecer e dizer: por que você está olhando para cima? Então o que é que eu aprendo? A segunda lição: que quando nós estamos olhando para cima, vai ter manifestação de Deus. Ei, levante a mãozinha assim, igreja militante. Sabe como é que Deus vai se manifestar na sua casa? Sabe como é que Deus vai se manifestar no meio da tua família? Quando você estiver olhando para cima. Só quem vai olhar para cima comigo, levante a mão para glorificar. Deixa eu ouvir tu dar glória a Deus aí. Aqui tem uma igreja olhando para cima. Vai ter manifestação. Vai ter. Daqui a pouco quer ver? Olha, levante a mãozinha aí no meio da igreja. Sinta a manifestação de Deus aí. Sinta a manifestação. Aqui no culto, deixa eu ver se tem uma igreja olhando para cima. Deixa eu ver. Quando aquela igreja está olhando para cima, a igreja que deseja as coisas de cima é assim: vai ter manifestação de Deus. Aleluia! Quando eu lembro, você vai dando glória.
cima, e estando com os olhos fitos no céu, eis que puseram diante deles 2 varões vestidos de branco, os quais disseram: varões galileus. Isso aqui está no plural ou singular? Essa igreja é inteligente, plural. Isso significa, pastor Raimundo, que não era um só que estava olhando para cima. Eu não sei quantos, se era 10, se era 20, se era 50, mas a Bíblia nos mostra, pela pluralidade do texto, que não era um só, era vários olhando para cima. Aleluia! Dá licença aqui, meu pastor, faz favor. Preste atenção para aprender comigo. Olha para cima aí. O texto diz que a igreja estava assim, olhando para cima. Continue olhando para cima, meu pastor. Mas hoje na atualidade é diferente. Enquanto uns estão olhando para cima, outros estão olhando para o sapato dos outros. Outros estão olhando para a gravata dos outros. Outros estão olhando para a vida dos outros. Outros estão julgando as pessoas dentro da igreja. Tu vem olhar para cima ou vem olhar para mim? Só quem vem olhar para cima, deixa eu ver. É duro, meu pastor, quando a gente é dirigente. Eu dirigi igreja 3 anos, agora estou aprendendo lá com meu pastor. 3 anos dirigindo igreja, mas eu já tive culto que fui embora precisando tomar remédio para a garganta, porque enquanto 2 estavam olhando para cima e dando glória e recebendo poder, a maioria estava olhando para os problemas, olhando para os irmãos, olhando para as irmãs, olhando para o enfeite da igreja. Mas graças a Deus que a igreja militante aqui presente está olhando para cima, está olhando para cima. Pergunta desse irmão aí, está olhando para onde, hein? Meu sotaque é baiano, sabe? Pergunta pra ele: oxe, tu tá olhando pra onde, hein? Pergunta pra ele aí: pra onde é que é a tua visão? Pro exército que cercou Samaria, ou igual a visão do profeta Eliseu? Olha, Senhor, abre a visão dele. Olha o exército do Senhor cercando a cidade. Meu irmão, olha pra cima, olha para Jesus. Se o pastor veio com a gravata meio diferente, olha para cima. Aleluia! Enquanto uns estavam olhando para cima, outros aqui estão olhando para baixo. Essa igreja está olhando para cima. Diz o versículo número 10: os quais dizendo: varões galileus, porque estáis olhando para o céu. Esse Jesus. Agora, irmão, tem uma coisa interessante aqui. Quando os anjos apareceram, já estou finalizando aqui. Quando os anjos apareceram, pastor Genilson, meu amigo, por que eles fizeram questão de falar varões galileus, falando do estado de origem, já que a nacionalidade é israelita? Por que entrar a palavra galileu? Por que não falou só varões? Por que estão olhando para cima? Por que fizeram questão de falar a origem galileu, a sua identidade? Sabe o que eu aprendo com isso? Aqueles homens eram conhecidos na terra, mas também eram conhecidos no céu. Tem muita gente que é conhecido aqui porque canta bonito, é conhecido aqui porque prega bonito, mas lá em cima o céu já não conhece mais. Ele já não tem mais intimidade com a pessoa bendita de Jesus. Deixa eu ver, cadê os conhecidos do céu? Cadê os conhecidos do céu? A lá minha cama, a lá minha sul, só quem é conhecido lá em cima, salta pra adorar. Não adianta, senhores, ser conhecido na mídia, ser conhecido na fama, ser conhecido nos maiores cultos do Brasil, se o Senhor não te conhecer. Eu lembro de uma passagem bíblica que os homens estavam expulsando o demônio, chegaram lá e eu te expulso no nome do Deus de Paulo. Os demônios falaram: epa, peraí, Paulo eu conheço, mas quem é o Senhor? O homem de Deus é assim, é conhecido no inferno pelo estrago que ele faz através da palavra, mas também é conhecido em cima do céu. Fala pra esse irmão que está do seu lado assim, ó. Fala pra ele assim, ó: busque reconhecimento de cima. Porque quando você é conhecido em cima, se você estiver lá atrás das ovelhas, como estava Davi, Deus vai levantar alguém para te buscar. Eu estou sentindo uma unção de Deus aqui, sobrenatural, Senhor. Tem pessoas aqui
1º de novembro. Festa do nosso campo de trabalho em São Caetano do Sul. Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Mais de 50 ônibus estavam lá, lotou o ginásio. Tubiu. Cassiano cantou. Leno Maia cantou. Samuel Ferreira foi lá e falou umas palavras e foi embora. Pregou e foi embora. E canta um, e canta outro, e canta um, e canta outro. Eu estava lá atrás do ginásio, igual Davi, atrás das ovelhas, orando lá no fundo. Quando deu 7 horas da noite, o pastor falou: ué, quem vai pregar? Olhou para um lado, Jesus falou: não estou nesse negócio. Olhou para o outro, Jesus falou: também não estou. E ele falou: e agora, Senhor? Pode mandar buscar meu servo Elton, que lá está atrás. Hoje é ele que vai pregar. Hoje é ele que prega. O ginásio entupido de gente. Jesus bate os ouvidos com o Espírito Santo a fazer. Isso é coisa de gente que é conhecido em cima. Olha lá, só os conhecidos em cima. Deixa eu ver para me finalizar. Olha lá, minha câmera, recebe poder, recebe poder, recebe poder, recebe poder, recebe poder. O poder vem pela palavra. Recebe, 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 recebe o poder de Deus. Varões galileus conhecidos em cima. Aí ele diz: esse Jesus que vocês viram subindo é o mesmo que vai voltar. Quando ele diz assim, esse Jesus, ele está dizendo assim, ó, ele subiu, vai demorar um pouquinho, mas ele é o mesmo, não mudou. Quem mudou foi a gente. Quem mudou foi a igreja. Quem mudou foi eu, que li a Bíblia até 3 da manhã, mas agora eu estou no zap até 2 da manhã mandando mensagem. Quem mudou foi eu, que se dá uma Bíblia para ele ler meia-noite, ele está matando em cima da Bíblia, mas se dá um Face 5 da manhã, ele está curtindo lá. Sabe por que que não tem mais poder? Sabe por que que não tem mais manifestação? A culpa não é de Deus, é nossa. Mas graças a Deus que aqui nessa noite, essa igreja militante está cheia de Deus. Deixa eu ver só quem está impregnado com essa glória. Recebe poder de Deus. Que vocês viram subir é o mesmo que vai voltar. Agora tem um detalhe aqui. Eu posso convidar o único rapaz que está cantando? Quem aguenta? Eu e o cantor mais 5 minutos, diga aí. Eu gosto da gente. Aleluia. Ó, tem um detalhe nesse texto aqui que eu gostaria de compartilhar com você. Ó, a Bíblia fala nos mínimos detalhes. Atos dos Apóstolos aqui, capítulo 1. Quando eles estavam lá com Jesus, ó, quando eles estavam lá, a Bíblia diz aqui no versículo de número 12, senhoras e senhores, olha o que diz: então voltaram para Jerusalém do Monte das Oliveiras, ou seja, Jesus subiu lá no Monte das Oliveiras. Esses discípulos estavam lá no Monte das Oliveiras. Olha só, voltando do Monte das Oliveiras, os quais está perto de Jerusalém, a distância de um caminho. Verso de número 13, aqui tem uma revelação de Deus. Olha o que diz: e entrando, subiram ao cenáculo. Entrando aonde? Em Jerusalém. Por quê? Porque eles estavam no monte, vendo Jesus subir. E entrando em Jerusalém, subiram ao cenáculo. Olha o que diz aí: onde estavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, o filho de Tiago. Olha aqui. Quem estava no cenáculo? Só os grandes. A nata da igreja. Os apóstolos. Não é pecado ser grande, não, irmão. Jesus vai te engrandecer. Não é pecado, não. Mas ali estava só os grandes da igreja, aqueles que tinham autoridade. E quem é que estava lá no Monte das Oliveiras? Os anônimos.